Edgar Roquette Pinto, mais conhecido como Roquette Pinto, nasceu no dia 25 de setembro de 1884, na cidade do Rio de Janeiro. Ele exerceu diversas profissões paralelamente, atuando como médico legista, educador, antropólogo, etnólogo e ensaísta. Participou como membro da Academia Brasileira de Letras, da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Nacional de Medicina, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, da Sociedade de Geografia, entre outras instituições. Em 1905, ingressou no Museu Nacional, atuando como diretor entre os anos de 1926 a 1935. Criou o Serviço de Assistência ao Ensaio, o SAI, de História Natural na instituição e promoveu diferentes eventos de natureza científica e cultural. Enquanto trabalhava no museu, recebeu diversas personalidades, como o aviador brasileiro Alberto Santos Dumont e os físicos Albert Einstein e Marie Curie. Roquette Pinto foi considerado o pai da radiodifusão educativa no Brasil. Ele criou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro na Semana de Arte Moderna, no ano de 1922, que mais tarde se tornou a Rádio MEC, sendo doada ao Ministério da Educação no ano de 1976. Nesse mesmo ano, ele fundou o Instituto Nacional de Cinema Educativo, o INCE, que ele dirigiu até o ano de 1947, gravando vários documentários em curta-metragem. No ano de 1952, Roquette idealizou o primeiro canal educativo no país. Porém, o projeto foi arquivado e mais tarde se tornou a TVE, atual TV Brasil. Com o objetivo de pluralizar o número de emissoras na capital federal, as redes de televisão Tupi de São Paulo e do Rio já estavam em funcionamento. Getúlio Vargas concedeu-lhe um canal de televisão no dia 14 de maio de 1952. Porém, a TV educativa de Roquette Pinto nunca conseguiu sair do papel. Apesar de planejada nos mínimos detalhes, de possuir financiamento devidamente aprovado pela Câmara Municipal do Distrito Federal e dos seus equipamentos terem sido comprados e embarcados no Porto de Nova York, de onde deveria ter seguido para o Brasil, eles nunca saíram de lá. Perdido o financiamento, Roquette morreu, amargurado 2 meses após o suicídio de Getúlio Vargas. Roquette Pinto percebeu no uso do rádio uma possibilidade ímpar de levar a educação muito mais longe. Professor de antropologia, médico e sociólogo, ele conheceu a realidade do país ao integrar a comissão do Marechal Rondon, que adentrou o país para instalar linhas telegráficas, fazer mapeamentos da terra e os primeiros contatos com indígenas. Posteriormente, na Exposição Universal de 1922, realizada no Rio de Janeiro, se encantou com a demonstração de rádio feita por empresas americanas, o que fez perceber, nesse novo meio, um excelente instrumento para transmitir educação e cultura para todos os brasileiros, inclusive os que estavam mais distantes. O professor comunicador acreditava que, no Brasil, rádio e cinema deveriam ser a escola dos que não têm escola. Com esse propósito, fundou a primeira emissora de rádio a transmitir com regularidade no Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, atual Rádio MEC. Educação, cultura, ciência e música erudita eram os conteúdos da emissora. Em 1934, criou a Rádio Escola Municipal do Rio de Janeiro, batizada de Roquette Pinto, que existe até hoje. Foi ele que idealizou também o Instituto Nacional de Cinema Educativo, INSE, com o propósito de produzir filmes destinados às escolas. No ano de 1991, foi criada a Fundação Roquette Pinto, homenageando o pai da radiodifusão brasileira, reunindo todos os veículos de comunicação do Ministério da Educação e da Cultura.
Na época estavam sob a tutela desse ministério a TVE e a Rádio MEC. Em 1998, tornou-se o primeiro órgão do governo federal a se tornar organização social, passando a se chamar a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, ACEP. A Fundação Roquete Pinto, que trabalha com expertise na gestão da TV Escola, difunde diversos conteúdos educacionais para todo o Brasil, e da TV Inês, que tem por tarefa propiciar o acesso desse conteúdo aos deficientes auditivos e surdos. Com o avanço da Covid-19, atualmente a dificuldade em criar um espaço escolar democrático com o compartilhamento de experiência entre alunos e professores se tornou um tanto desafiador. Com todos os problemas estruturais de acesso e eficácia, o compartilhamento de experiências e conteúdos por meio digital ficou bastante prejudicado. Essa situação fez com que diversos professores recorressem por conta própria a uma comunicação alternativa através de vídeos interativos e um contato mais direto em grupos em redes sociais mais utilizados, como Facebook e WhatsApp, contando ainda com a ajuda dos responsáveis da criança para que ocorresse tal contato. Na rede municipal de ensino, fica claro que as iniciativas tomadas pela Prefeitura de estabelecer um aplicativo para o material didático e exercícios escolares dependem de um certo nível de habilidade tecnológica, disponibilidade de equipamentos tecnológicos, seja celular ou computador, e presença de internet. Enquanto alguns alunos são capazes de suprir essa necessidade, muitos não, e seu contato com a escola é de quase nenhum. Diante disso, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro criou o SME Carioca 2020, um aplicativo no qual dá aos responsáveis pelos alunos da rede municipal de ensino uma ferramenta moderna para acompanhar o processo acadêmico dos filhos, sendo um dos principais canais de estudo, onde fica disponíveis os conteúdos a serem estudados. Além do SME Carioca 2020, a Prefeitura também disponibilizou conteúdos na plataforma da Rio Educa e também da Multirio, para ajudar no aprendizado remoto dos alunos, com acesso às apostilas, vídeos e até jogos educativos. Na teoria, tal ideia até parece ser boa e eficaz, mas na prática não. Muitos alunos, destacando a turma do primeiro ano do ensino fundamental, encontraram um grande desafio nessa fase do ensino remoto, pois o período do primeiro ano é onde o aluno está começando seu desenvolvimento com a leitura e a escrita. Alguns acabam sendo prejudicados pelo fato dos pais não terem o compromisso de incentivar os filhos a manter uma rotina de estudo durante esse período. Já outros, como dito anteriormente, não conseguem ter acesso a tais conteúdos pela falta de conexão à internet. Para amenizar tal conflito de acesso, está sendo disponibilizado pela TV Escola aulas para todos os anos do ensino fundamental, tendo cada ano um horário específico de aula. A ideia de Roquete Pinto de ter construído uma emissora educativa pode até não ter dado certo, mas diante de tais acontecimentos, foi necessária a transmissão de conteúdos em uma TV educativa, uma vez que não necessita de acesso à internet para assistir, possibilitando o acesso dos estudantes. A pandemia também comprometeu a socialização das crianças, o que é uma etapa fundamental em seu desenvolvimento infantil, realizada na escola para contrabalancear a interação exclusivamente familiar, ajudando a criança a se desenvolver socialmente e se adaptar à vida em sociedade. É possível concluir que, embora as medidas tomadas tenham tido a intenção de tranquilizar o dano feito ao sistema educacional, buscando manter um certo nível de continuidade após um longo período de atividades irregulares, elas deixam aparente um abismo entre os alunos que têm condições de seguir com os estudos remotos, tanto em tempo e auxílio familiar, quanto recursos tecnológicos e financeiros, em termos de rede. É necessário que a escola se reestruture e atualize-se para se tornar mais inclusiva e de qualidade, com destaque para maior interculturalidade nas aulas. No início do século XX, existia a influência da sociologia a estabelecer que a sociedade era o corpo humano
e o sangue eram os trabalhadores que deveriam ser ajudados para ter uma orientação e cumprir suas ações para o coletivo. Roquete Pinto absorve essas teorias e apresenta os meios de comunicação como uma forma de plasma que orienta e une a sociedade em um certo objetivo: mostrar o Brasil para os brasileiros. Porém, os grupos sociais estavam insatisfeitos, pois o INCE realizava vídeos sobre cultura e não debatia as mudanças sociais que estavam acontecendo no país. Na década de 1960, os movimentos sociais ajudam a criar o Instituto Nacional do Cinema. Os jovens cineastas iniciam um movimento de mostrar o país e seus problemas financeiros e políticos. Filmes como Bye Bye Brasil, de 1979, O Pagador de Promessa, de 1962, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964, além de crítica positiva, mostram o país que as emissoras de TV não apresentam. A crítica social é o forte movimento conhecido como cinema limpo. Depois do fim do INCE, percebe-se que não existiu da parte do governo uma medida para que o cinema e a educação tivessem uma ligação mais profunda. Apenas em 2014, com a Lei 13.006, que obriga as escolas a exibirem filmes de produção nacional nas escolas de educação básica. Porém, a lei até o momento não foi regulada, sendo assim sem efeito prático nas escolas. Se vê é o crescimento de alunos produzindo vídeos dentro do espaço escolar. A escola pode buscar respostas aos novos desafios da sociedade na produção de vídeo escolar. Vivemos em um tempo histórico e social em que a imagem é um espaço de socialização. A escola tem hoje a possibilidade de não ser apenas reprodutora ou consumidora de imagens. A ela cabe estimular o aluno a criar e buscar novos conhecimentos, apropriando-se deles com e através das novas tecnologias. Os programas de inserção das novas tecnologias nas escolas ficam, na maioria das vezes, voltados apenas a colocar computadores nas escolas. No entanto, também devem agregar filmadoras e máquinas fotográficas, contribuindo com uma nova alfabetização. A alfabetização da imagem deve ser conteúdo nas escolas, dentro das artes visuais e das maiorias diferentes disciplinas. A produção de vídeo é considerada um espaço para o aluno expressar a sua cultura e a sua individualidade. A sociedade atual criou diferentes linguagens para se comunicar, dentre elas o cinema, TV, rádio, computador, internet, etc. É o que hoje podemos chamar de pedagogia da comunicação, que tem como objetivo introduzir na escola todas essas linguagens que a sociedade usa, para que o aluno aprenda com a realidade e não encontre tanta diferença entre a escola e a sociedade, pois nessa civilização visual, o cinema foi um elemento importante para que o mundo iniciasse seu processo de retribalização. No Brasil, a relação cinema e educação passa por algumas etapas, dentre elas a moralização do cinema, feita por Jonathan Serrano e Francisco Venâncio, e a educação popular realizada por Roquete Pinto. Acredita-se que Jonathan Serrano e Francisco Venâncio Filho não imaginavam que em tão pouco tempo tantos jovens teriam acesso a todo tipo de conteúdo audiovisual, via sites de exibição de vídeo como o YouTube, etc. Roquete Pinto sonhava que o audiovisual fosse realizado e exibido em escolas para divulgar ações educativas. Agora, podemos assistir vídeo em qualquer espaço, com várias mídias diferentes. Será que assistimos mais vídeos educativos? O que Roquete Pinto